Então, nós vamos abrir agora para o período de perguntas. Ira Machado, CPRM. A minha pergunta se dirige ao embaixador Nandan. Diante de tudo que foi exposto, eu gostaria de fazer uma colocação bem curta sobre o seguinte. Considerando o conceito do patrimônio comum da humanidade, né, para o grande público interessa saber, havendo exploração comercial dos recursos minerais submarinos, como será feita a divisão dos seus benefícios? Thank you very much. That's a very interesting question. First of all, we haven't yet begun commercial production, so we haven't started receiving any funds. The idea is to assist states for development, and the actual ratio in which the distribution of funds will take place is still to be determined, but obviously the developing countries will have a larger share than developed countries because their needs for development is much more. We hope that it will be distributed through development agencies in the regions, different regions. That way you are sure that there will be some development projects for the benefit of mankind and not send out checks which would end up in Geneva or London or in New York. O meu nome é Samir Nahas, sou assessor de assuntos internacionais da Secretaria de Geologia e Mineração, Ministério de Minas e Energia. A minha pergunta é para o Dr. Jefferson, da Petrobras. Antes de mais nada, quero elogiar a sua palestra, que foi muito elucidativa. Agora, eu, como também ex-petroleiro, eu tenho uma dúvida que sempre me perseguiu, é com relação à qualidade do nosso petróleo. Como o senhor classificaria, em termos de qualidade, o petróleo brasileiro em relação a outros países? É muito claro que nós temos, na Bacia de Campos, enormes reservas de um óleo que nós costumamos dizer que é um óleo pesado, que tem realmente um valor econômico menor, embora as reservas sejam enormes. Temos vários campos gigantes. Em termos de API, para quem tem alguma informação, é entre 17 e 21 graus API. É um óleo que requer, para refino, uma mistura com óleos de melhor qualidade para um melhor aproveitamento dos produtos refinados. A boa notícia é que o óleo que estamos encontrando no pré-sal é de excelente qualidade. Esta é o grande novo elemento que estamos encontrando nas águas ultraprofundas brasileiras no pré-sal. Rapidamente, a razão geológica para isto é que este petróleo se encontra logo abaixo de uma espessa camada de sal. Este fato protege o petróleo lá no reservatório da atuação de bactérias e outros organismos que costumam se alimentar, vamos dizer assim, de petróleo e baixar o seu grau API. O petróleo que estamos encontrando em águas profundas, ele está, vamos dizer assim, protegido desses agentes, de maneira que a boa notícia é que estes enormes volumes, maiores ainda do que da Bacia de Campos, são seguramente de qualidade muito superior. Muito obrigado. Como os senhores sabem, nós estamos fazendo a transmissão do seminário via internet e tivemos essa manhã 1.480 visitas ao site. Isso mostra o nível de interesse que o seminário desperta. E eu quero responder a uma pergunta, não é uma pergunta, é uma solicitação da doutora Márcia Baena, da Unicamp, que ela pede que se verifique a possibilidade
de doação dos anais desse seminário para o acervo da biblioteca do Instituto de Geociências da Unicamp. Não há dúvida, isso é uma coisa que nós iremos sim fazer, uma divulgação adequada dos anais desse nosso seminário e sem dúvida, essa solicitação da Unicamp vai ser atendida. Então, eu abro para mais alguma questão na plateia, por favor. Bom dia. Meu nome é Mahamar Rubrini, professor da Universidade Federal do Pará. Minha pergunta se dirige ao Dr. Ni. Eu queria só esclarecimento. É permitido já explorar os fundos internacionais na área, ou já tem uma data, não tem ainda autorização para essa exploração, e se já tem data, quais são os países que já estão explorando? Presently we have 8 contractors for exploration for polymetallic nodules. We are developing the rules for contractors now for sulfides and crusts. The contracts we've given out are only for nodules. We have contractors, we have Russian, the Yuzmo Geologia from Russia. We have IOM, which is a group of states which are led by Poland. We have Ifremer, France, Comra, China. Again, India, which is in the Central Indian Ocean Basin. Kodi from Korea. BGR, Germany, that's also in the, which is also in the CCZ in the Pacific Ocean. Dodd from Japan. No, IOM already did. Germany I've already done. We have. Yeah, we've done all. 8 of them. But they are all for nodules at the present time. Yeah, exploration. There's no exploitation yet. We are yet to do the rules for exploitation for nodules. Não há ainda a exploração comercial, né? Existe só pesquisa. Emmanuel Queiroz, Departamento Nacional de Produção Mineral. O meu questionamento iria para o Dr. Ni com relação aos projetos de nódulos polimetálicos em desenvolvimento. Quais as perspectivas que tem a ISBA com relação à viabilidade econômica de explotação desses depósitos, à luz do conhecimento gerado até hoje? Earlier this year, we had a workshop which tried to address the economic prospects for mining polymetallic nodules. This was before the sudden downturn in the metal prices for nickel, copper, cobalt, and manganese. It looked extremely prospective. This is in February. We had this workshop. We had all the contractors present. It was very, very prospective. It looked very good. I must admit that what we see currently with the fall in the metal prices makes it a little bit iffy. We are still very, very buoyed by the prospects for nodule mining. Many people have said subsequently that, oh, it's going to be the sulfides before the nodules, but in the workshop that we had, in the presentations that were made, it sounded very, very, very good as recently as February of this year. Currently, we are not sure. There was
a model, an economic model that was developed, that was talked about at the workshop, and we hope that it is not quite as bad as it's let on. But at the present time, the focus has been on the nodules, yeah, and it's been also primarily looking at the nodules in the Clarion-Clipperton fracture zone. Eu tenho uma pergunta ali atrás, por favor. Eu sou Luiz Martins, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a minha pergunta vai para o Dr. O'Donoghue. E eu gostaria de saber como está o estágio atual da regulamentação da exploração e futura explotação das crostas cobaltíferas. E como, digamos, o dia que a ISBA estabelecer essa regulamentação, poderá gerar, digamos, pedidos de exploração e explotação em crostas cobaltíferas da área. I believe that following the presentation this afternoon, I think it will address the question you've asked. Yeah, we will have a presentation this afternoon, and I think we will be able to address the question that you have raised. Thank you. Thank you very much. My question will be addressed to our colleague from Petrobras. My name is Beidi Dieng. I am from Senegal. I noticed that you are making continuous progress in drilling deeply and drilling in the ultra deep. The progression is quite spectacular. When you look at from your chart in the year 2000, we are drilling on 1,850, and to the year 2006, you are drilling at 1,886. I'm not drilling completion, production wells. Yes. Now, my question is, how can you forecast the progress in drilling? Because I want to make a parallel. It might be an alternative. That's not the solution. It might be an alternative for the exploitation of deep seabed minerals. I know that deep seabed is much, much deeper, but how can you see a parallel and the progress of deep seabed? Thank you very much. A very good question. A Petrobras, como o colega muito bem observou, está paulatinamente perfurando em águas cada vez mais profundas e produzindo petróleo também em águas cada vez mais profundas. Eu diria hoje, em função de um programa interno de desenvolvimento tecnológico que nós temos, chamado PROCAP 3000, que até 3.000 metros de lâmina d'água não teríamos problemas para perfurar. E esperamos, nos próximos poucos anos, não termos maiores obstáculos para produzir até 3.000 metros de lâmina d'água. Acima de 3.000 metros de lâmina d'água, eu tenho a impressão que a maior limitação são os equipamentos disponíveis no mundo para perfuração, já que eles têm que ter uma especificação muito precisa, muito avançada para poder perfurar com tal lâmina d'água, né? Mas, no médio prazo, na visão da Petrobras, não vai haver limites. Meu nome é Walter Sareitão, eu sou advogado maritimista da Petrobras e, graças às autoridades brasileiras, sou membro da Comissão Jurídica e Técnica da Autoridade Internacional dos Submarinos. A minha, não é propriamente uma pergunta, mas é um esclarecimento do meu colega da Petrobras e também um futuro trabalho da autoridade. Eu penso que nós estamos nos aproximando cada vez mais de ultrapassar o limite das 200 milhas náuticas. Na plataforma, nós iremos entrar na plataforma expandida. E já o embaixador Nandan e o Dr. Lee já fizeram
perspectiva de trabalho que nós temos quem passar a ser exportador, explorando os recursos, além das 200 milhas, tem que pagar royalties às autoridades. Então, eu espero e creio que com o avanço para além das 200 milhas, a Petrobras deverá, talvez, ser a primeira empresa a ser exportadora e ter que pagar royalties, e que será um futuro trabalho para a autoridade já sob a administração do Dr. Ni. Eu creio que isso é mais um esclarecimento, tá bom? Muito obrigado pela intervenção. A minha pergunta é para o Dr. Ni. Meu nome é Norberto Almiro Horn Filho, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina e represento aqui também o Programa de Geologia e Geofísica Marinha do Brasil. E a minha pergunta é em relação a possíveis impactos ambientais decorrentes da exploração e explotação dos recursos minerais de mar profundo, por exemplo, os nódulos polimetálicos em áreas internacionais. Como é que a autoridade vai tratar esse assunto, uma vez que esses recursos minerais seriam explorados? Essa é a pergunta. In relation to the deeper minerals, the nodules and so on. Okay, in relation to those mineral resources, our first concern in terms of environment is to ensure that those fauna, the fauna you find around these minerals are not, we don't want to see any species extinction. Yeah? Most of our research has been, or the things we find have been researched, have been related to the nodules. We got involved in this collaborative project to be able to find out what is actually known. When you go across the whole of the province in the CCZ, what are these species found generally across the whole range, or are they only in very specified places? The result of the Kaplan project gave us this idea that from one side to the other, we are basically finding, we did the work on polychaetes, on nematodes. There are other fauna that are found. What we learn now is that at least with the polychaetes, at least with the nematodes, they're generally spread out throughout the Clarion-Clipperton zone. At our most recent meeting, what we've also learned is that if we wish to carry this exercise on in the future, yeah, it's good to get all of the contractors, yeah, who are in that area to give us information on the data that they have. I think we are getting good results, indicating that there's good chance that in these areas we can also set up marine protected areas, yeah? And that's what we are going to continue as we go forward. Yeah. Eu gostaria de apenas complementar a autoridade. Nós, no âmbito da autoridade, nós negociamos regulamentações de proteção ambiental, inclusive o Código de Mineração. Portanto, toda essa parte é coberta por normas que foram e estão sendo negociadas ao longo dos vários últimos anos. Eu vou, dado o tempo, mais 3 perguntas e, após isso, aqueles que desejarem ainda dirigir perguntas aos palestrantes, por favor, o façam por escrito para que eles possam responder. Mas vamos lá, mais 3. Eu tenho o Kaiser, que tinha pedido... Thank you very much. I'm Kaiser de Souza from the Geological Survey of Brazil. I just would like to make a question to our colleague from Petrobras. Indeed, it is a question that a lot of people from other countries used to make to us, and we are not very sure about that.
So people ask if Santos Basin and Campos Basin goes beyond the 200 miles, and if they goes to the extension part of the Brazilian continental shelf, and also in the international seabed area. So I believe people want to know if Brazil will be able in the future to exploit oil in the international area and in the extended continental shelf. Thank you very much. A resposta à sua pergunta eu apresentei num slide, mas eu posso reforçar, especialmente o sudeste da Bacia de Santos, com certeza ultrapassa as 200 milhas náuticas. A província pré-sal, hoje reconhecida pela própria presença da camada salífera através de levantamentos sísmicos, inclusive do LEPLAC e outros, mostra que temos esta camada para além das 200 milhas náuticas, especialmente no sudeste da Bacia de Santos. E também, como o slide mostra, aquém das 350 milhas. Aquém da proposta de limite da plataforma continental nas 300 milhas. Bem, Comandante Marcos Almeida, minha pergunta, até para puxar um assunto, seria dirigida ao embaixador Nandan e ao Deputy Secretary-General e futuro Secretary-General, Dr. Ni. Mas com relação à pergunta feita pelo nosso colega sobre a questão ambiental da exploração de nódulos. Nós sabemos que os nódulos ocorrem num espaço um pouco vasto, e o projeto Kaplan ele tem fornecido informações sobre a biodiversidade existente, organismos existentes nessa área. Agora, a fim de implementar os dispositivos da Convenção sobre a proteção do meio ambiente associado às atividades na área, haveria realmente, seria exequível essa exploração de nódulos polimetálicos em vista da perturbação do meio ambiente ou a destruição da biodiversidade associada a esses minerais? E a questão realmente de antecipar a criação de MPAs é um pouco até polêmica, certo, em termos de discussão internacionais, mas o paralelo que eu poderia fazer agora, para que seja incluído na resposta, é a destruição causada pelo bottom trawling, ou seja, a pesca de arrasto de fundo que tem destruído a biodiversidade, se a futura exploração de nódulos também não causaria essa destruição da biodiversidade. Just to add to what Mr. Odenton already stated, in our regulations, we require our contractors to provide data and information and to establish to the authority regarding the environment as they proceed in their activities. We also require our contractors to establish baseline information in respect of impact their activities are taking place as they proceed. So that down the line, when we give them license, if they come for license for exploitation, we have good understanding of what are the potential impacts on the environment in respect of mining activities. Now, Mr. Odenton referred to Kaplan project. Kaplan project was important to us in the context of Nodule Province in the Pacific, in that it studied the distribution of some of the species of organisms that exist in the deep seabed. And the importance of that to the authority lies in the fact that if we see that a particular species is widely distributed, our environmental regulations can be more flexible, because we know that any disturbance of the organisms in the
localized area where mining will take place, even if it does some harm to the environment, that there can be recovery from other areas outside the actual activity area. So in this way, we are not going to contribute to the extinction of species of that kind, of those species. So we are taking a very scientific approach to this, and we are very concerned about the environment, that we don't contribute to major serious harm to the marine environment because of mining. So our contractors have obligation concerning the environment as they proceed. Of course, we're talking about nodules at the moment. There are other types of deposits as well, and there too we will have environmental regulations, and you will also find that we have started the process, the practice of issuing guidelines as to what activities should be carefully observed and which activities may be benign in the seabed activities according to the progress being made. It's progressive, like in the exploration work, yeah? What we are asking for from contractors and the kinds of work we are getting from contractors would seem to suggest that I think we would get good protection. However, like I